Tá. Então tá aparecendo, porque pra mim não tá aparecendo nada. Tipo, eu só tô vendo. Não, tá aparecendo a sua tela. O que você abrir aí, eu vou ver. Ah, tá, entendi. Eu achei que era tipo o que entendeu? Ia aparecer eu. Não, pra aparecer você, você tem que desativar a câmera aqui, ó, embaixo. Ah, tá. Aí, Mas, isso. mas aí no caso, precisa ou não precisa? Não, aí você só pode apresentar mesmo. Você coloca os seus slides aí, você abre. Não Ah, precisa. entendi. Aí no caso eu já começo a apresentação ou você vai falar alguma coisa antes? Não, pode começar. Assim, a nossa aula, a gente vai abordar tudo que tá lá no AVA. Eu até coloquei as matérias, eu não sei se você viu. Ah, então eu até te mandei. E como você falou que queria correr um pouco com o conteúdo, eu até fiz a unidade 1 já. Já Ah, consegui. que ótimo. Você fez É, as lições do AVA mesmo, né? isso. Aí até fiz eu até, quer ver, coloquei aqui, cadê? Fiz até uns pós-aulas que você pediu, né, de prática. Ah, que ótimo, que bom. Pode me mandar, por favor, depois, tá? Tá, aí pelo menos pra gente tá sabendo, tipo, você falou que a gente tá meio atrasado, né? Então daí eu já corri um pouquinho. Bastante, é. Isso, e também porque a gente precisa lançar nota nesse bimestre ainda, que vai até hoje o lançamento. Então, eu já vou lançar esses pontos daí como atividade, tá? Tá. E assim, a gente vai abordar todo o conteúdo do semestre nesse período. Então, Uhum. hoje a gente vai ver a unidade 2, a unidade 1 a gente vai ver semana que vem, e aí depois a gente começa a espaçar um pouquinho mais conteúdo. Tá. Então, no mês de maio, a gente consegue ir um pouquinho mais lento. Daí, só essa semana e semana que vem, a gente vê tudo da unidade 1 e 2. Como a aula é bem simples, é pouco conteúdo, é mais fácil, né? Você já teve Sim. essa disciplina antes ou não? Não, nunca tive. É que como Ah, eu e a Rê entrou atrasada, né? Daí ficou pra esse último semestre mesmo. e a Regina não vai fazer daí? Então, eu também achei super estranho não tá o nome dela, só que ela falou que como ela fez educação física, aí ela acha que abateu, entendeu? Essa matéria no, não sei. Certo. Uhum. Ah, então deve ser por isso mesmo. E o É. estágio, como tá indo? Tá indo bem? Nossa, dos primeiros dias eu tava bem nervosa, viu? Eu achei até que eu ia reprovar. Mas aí eu Imagina! me empenhei bastante e daí tá tudo bem, sim. Eu tô sentindo até falta do estágio. Ai, sente falta mesmo, né? Que gostoso, é bom, né? E aí, assim, para você que já teve todas as disciplinas, agora primeiros socorros vai ser muito fichinha, vai ser bem fácil. Que Então eu geralmente a gente tem essa disciplina no começo, né? Então agora vai ser bem. eu vi, assim, as aulas foi bem tranquilo mesmo, assim, não teve nada de anormal nas aulas, assim, tipo, Uhum. foi bem, você nem precisou explicar, eu entendi bastante coisa, assim. Ai, que bom. Então é bem fácil. Aí a gente tenta direcionar o conteúdo tanto para a prática clínica mesmo, né, como futuro fisioterapeuta, quanto para ajudar a sociedade, enfim, a gente tenta fazer toda essa abordagem no que o AVA propõe para a gente, tá? Tá, uhum, E aí beleza. vai ser mais ou menos isso. Aí é só você me mandar as atividades, eu já lanço o ponto tanto do seminário, o seminário vai ficar valendo como prova do primeiro Tá, bimestre, e as uhum. atividades como atividade mesmo. Tá, E aí aí no depois caso, esse que eu fiz aqui de pós-aulas, você quer que eu mande também? Ou você manda, por quer que favor. mande separado, tipo unidade um e depois unidade 2? Não, Porque se pode você mandar do jeito que você fez mesmo. porque se você quiser, como eu tô tranquila em casa, amanhã eu já consigo fazer a unidade 2 e mandar pra você também, entendeu? Pode fazer então, por favor. Tá. Aí você Ó, já faz, daí você me manda tá. O trabalho, quer ver? Deixa eu colocar ele aqui. por Ó, e-mail daí, tá? tá. Aí só me passa seu e-mail que eu acho que eu não tenho mais ele. Tá. Não, depois eu te passo por WhatsApp. Tá, agora então tá certo. Você tá conseguindo Aí ver pode já começar. Tá. Sim, Bom, agora eu tô. o trabalho é sobre ferimentos, né? Aí o primeiro tópico seria o perfuro cortante, que são os materiais, os perfuros são objetos com partes rígidas ou agudas, que possuem fios de corte capazes de perfurar ou cortar, como agulhas, lâminas, pinças, seringas, vidros, entre outros. Eles são bastante utilizados na área de saúde, por profissionais da área de saúde. Os materiais, os materiais para função são extremamente necessários, no entanto, é preciso
tomar cuidado para utilizar esses materiais, para não ocorrer contaminação, com doenças, enfim. Eles compõem os resíduos do grupo E, que são considerados de risco, no grupo de risco. Então, eles são capazes de penetrar na pele, o que pode infectar, alguém com agentes infecciosos, como vírus da hepatites e HIV. De acordo com a Anvisa, os materiais perfurocortantes precisam ser descartados e separados do restante do lixo hospitalar, justamente por conta da contaminação mesmo. A melhor forma de evitar acidentes com perfurocortantes é por meio de uma boa comunicação entre a instituição e os profissionais da saúde. Aí o segundo tópico seria epistaxe, que a hemorragia nasal é um sangramento através das fossas nasais, que pode se originar delas mesmas, dos seios paranasais, da tuba auditiva ou da rinofaringe. Epistaxe é definida como um sangramento originário na mucosa nasal, representando uma alteração na hemostasia normal do nariz. Que seria a hemostasia, seria a coagulação. Seria isso, né? Sim, sim. Tá. Essa hemostasia pode estar comprometida por perda da integridade vascular, anormalidade na mucosa nasal ou por alterações nos fatores de coagulação. É uma afecção comum na prática médica, sendo considerada uma das principais emergências otorrinolaringológicas. Estima-se que aproximadamente 60% da população apresenta pelo menos um episódio de epistaxe durante a vida. Bom, ela afeta todas as idades, sempre dilatação por sexo, ocorre mais frequente no inverno, em virtude das alterações climáticas que levam a uma maior fragilidade na mucosa nasal. As causas, elas podem ser tanto local como sistêmica. Local pode ser por trauma, inflamação, alteração anatômica, corpo estranho, irritantes químicos, cirurgia, tumor, intranasal, spray nasal, uso prolongado de oxigênio. E sistêmica, que pode ser vascular, discrasias sanguíneas, drogas, tóxicos, infecções, alterações cardiovasculares, alergia, álcool e neoplasias. Deve-se avaliar o quadro hemodinâmico do paciente e proceder ao exame físico geral. Analisar a coloração da mucosa, hidratação do pulso, pressão arterial e frequência respiratória. Bom, as orientações gerais são repouso, colocação de gelo, compressão digital, compressa fria no nariz, evitar banhos e alimentos quentes, evitar medicação derivada de ácido acetilsalicílico, isso, e não tomar sol. São fornecidas a todos os pacientes com epistaxe, independente do tratamento realizado. É importante também orientar o paciente a ficar sentado, manter a cabeça para frente e não engolir o sangue, de forma a evitar aspiração de sangue e irritação gástrica. O tratamento, ele pode ser o tratamento intervencionalista é indicado nos casos de sangramento ativo e deve seguir uma sequência até o controle adequado do sangramento. Em casos de sangramentos posteriores, sem controle com medidas mais conservadoras, como o tamponamento nasal, indica-se o tratamento cirúrgico ou a embolização arterial seletiva. Eu não coloquei aqui, mas eu vi também que tem medicamentos, tratamentos com medicamentos também, para pessoas que têm com frequência o epistaxe. Hemorragia. Uhum. Aí na prática, em epistaxe, seria tranquilizar o acidentado para não entrar em pânico, né? Afrouxar a roupa que lhe aperta o pescoço e o tórax, sentar o acidentado em local fresco e arejado com o tórax recostado e a cabeça levantada, verificar o pulso, se estiver forte, cheio, aí apresentar sinais de hipertensão, deixe que seja eliminada certa quantidade de sangue, para ter perigo de ter pico de pressão, eu acredito. Fazer ligeira com os dedos sob a asa do orifício nasal, de onde flui o sangue, para que as paredes se toquem, por compressão direta o sangramento seja contido, inclinar a cabeça do acidentado para trás e manter a boca aberta, sempre que possível aplicar compressas frias sobre a testa e nuca, caso a pressão externa não tenha contido a hemorragia, introduzir um pedaço de gaze ou pano limpo torcido na narina que sangra, pressionar o local.
encaminhar o acidentado para o local onde possa receber assistência adequada. Em caso de contenção do sangramento, avisar o acidentado para evitar assoar o nariz durante pelo menos 2 horas para evitar um novo sangramento. Aí você pediu também a hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue através de ferimentos pelas cavidades naturais, como nariz, boca, entre outras. Pode ser também interna, resultante de um traumatismo. As hemorragias podem ser classificadas inicialmente em arteriais e venosas, e para fins de primeiros socorros em internas e externas. Bom, a hemorragias arteriais é aquela hemorragia em que o sangue sai em um jato pulsátil e se apresenta em coloração vermelho vivo. Hemorragias venosas é aquela hemorragia em que o sangue é mais escuro e sai continuamente e lentamente escorrendo pela ferida. Hemorragia externa é aquela no qual o sangue é eliminado para o exterior do organismo, como acontece em qualquer ferimento externo, ou quando se processa nos órgãos internos que se comunicam com o exterior, como o tubo digestivo, ou os pulmões, ou as vias urinárias. Hemorragia interna é aquela no qual o sangue extravasa em uma cavidade pré-formada do organismo, como peritoneu, pleura, pericárdio, meninges, cavidade craniana e câmara de olho. O quadro clínico ele varia com a quantidade de perdida de sangue, velocidade do sangramento, estado prévio de saúde e idade do acidentado. Então, cada pessoa, cada tipo de hemorragia é um quadro clínico. A hemorragia recebe nomes conforme o lugar onde se manifesta ou o aspecto onde se apresenta. Tem basicamente 2 causas, espontânea ou traumática. As práticas em hemorragias. Conter uma hemorragia com pressão direta usando curativo simples é o método mais indicado. Se não for possível, deve-se usar curativo compressivo, se com a pressão direta e elevação da parte atingida de modo que fique no nível superior ao do coração. Ainda se não for possível conter a hemorragia, pode-se obter pelo método de ponto de pressão. Atenção, não elevar os segmentos feridos se isso produzir dor ou se houver suspeita de lesão interna como tal fratura, porque se acontecer isso, pode ocasionar de prejudicar ainda mais a hemorragia, o acidentado. A técnica do ponto de pressão consiste em comprimir a artéria lesada contra o osso mais próximo para diminuir a afluência do sangue na região do ferimento. Manter o acidentado agasalhado com cobertores ou roupas, evitando contato com o chão frio ou úmido. Não dar líquidos quando estiver inconsciente ou houver suspeita de lesão no abdômen. O torniquete é o último recurso usado por quem fará o socorro, devido aos perigos que podem surgir por sua má utilização, pois como este método impede totalmente a passagem de sangue pela artéria. Então, no caso, esse torniquete, pelo que eu entendi, ele é o último recurso, porque ele pode causar mais complicação ainda se feito errado, pode ocasionar prejudicar mais ainda o paciente. Para fazer um torniquete, usar a seguinte técnica: elevar o membro ferido acima do nível do coração, usar uma faixa de tecido largo com aproximadamente 7 centímetros ou mais longo o suficiente para dar 2 voltas com pontas para amarração, aplicar torniquete logo acima da ferida, passar a tira ao redor do membro ferido 2 vezes, dar meio nó, colocar um pequeno pedaço de madeira, vareta, caneta ou qualquer objeto semelhante no meio do nó, dar um nó completo no pano sobre a vareta, apertar o torniquete girando a vareta, fixar as varetas com as pontas do pano, afrouxar o torniquete girando a vareta no sentido contrário a cada 10 ou 15 minutos. A má utilização, no caso seria ficar muito tempo, né, com o torniquete, pode resultar em deficiência circulatória da extremidade. É absolutamente contraindicado a utilização de fios de arame, corda, barbante, material fino ou sintético na técnica do torniquete, porque no caso desses materiais pode ocasionar uma infecção, né, entrar alguma bactéria no ferimento e prejudicar ainda mais o paciente. Usar torniquete nos casos de hemorragias externas graves, esmagamento mutilador ou amputação hepática. O acidentado com torniquete tem prioridade no atendimento e deve ser acompanhado durante o transporte. É importante lembrar também de marcar e anotar por escrito, de preferência no próprio corpo do acidentado,
a indicação de que há torniquete aplicado, o local e a hora da aplicação. Até mesmo por conta do, que nem eu falei agora, para não deixar muito tempo o torniquete, para não ocasionar má utilização. Aí aqui eu coloquei uma imagem, né, de como que é feito o torniquete. Opa, passei demais. Em caso de hemorragia interna, a conduta deve ser procurar imediatamente atendimento especializado, enquanto se mantém o acidentado deitado, com a cabeça mais baixa que o corpo e as pernas elevadas para melhor o retorno sanguíneo. Este procedimento é padrão para prevenir estado de choque. Aplicar compressas frias ou sacos de gelo onde houver suspeito de hemorragia interna. Se não for possível, usar compressas úmidas. Aí, no caso, coloquei uma imagem ilustrativa, aliás, de como que é as hemorragias. Bom, queimaduras. Queimadura é toda lesão causada por agentes externos sobre o revestimento do corpo, podendo destruir desde a pele até tecidos mais profundos, como ossos e órgãos. Podemos ter queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A de primeiro grau, a pele costuma ficar avermelhada e pode descamar, mas não forma bolhas. Esse é um tipo de queimadura doloroso, mas não costuma causar nenhum sintoma mais grave, porque só atinge a camada superficial da pele. Boa parte das queimaduras causadas pelo sol são consideradas queimaduras de primeiro grau. A queimadura de segundo grau pode atingir a derme, e além da vermelhidão e da dor, similares à queimadura do primeiro grau, a pessoa pode desenvolver bolhas e a queimadura pode ter uma aparência mais úmida. Podem se perder algumas terminações nervosas, o que pode ser muito doloroso, e a pessoa pode perder também pelos e algumas glândulas sudoríparas, devido à profundidade. Seu tempo de cura é maior, mas o corpo não costuma ficar com marcas. E já a queimadura de terceiro grau é a mais grave, porque pode atingir não somente a pele, mas também os músculos e ossos. Suas lesões possuem uma grande gravidade, sendo que é a cura obtida somente por meio de enxertos e cirurgias. A extensão de uma queimadura é representada em porcentagem da área corporal queimada. Leves ou pequeno queimado atinge menos de 10% da superfície corporal. Médias ou médio queimado atingem 10 a 20% da superfície corporal. E graves ou queimados atingem mais de 20% da área corporal. As causas são classificadas da seguinte maneira: agentes físicos, químicos e biológicos. Os físicos são térmicos, pode ser líquido quente, gordura quente, ferro quente, vapor e através de fogo. Elétricas, corrente de baixa voltagem, alta tensão e raio. Radiantes, resultam da exposição à luz solar ou fontes nucleares. Agentes químicos, substâncias químicas industriais, produtos de uso domésticos, como solventes, solda cáustica, alvejantes ou qualquer ácido. E agentes biológicos, seres vivos, como, por exemplo, taturanas, água-vivas, ortiga. Aí, no caso, as práticas queimaduras. Queimaduras térmicas, causadas por líquidos e objetos quentes a vapor e água. Esfria a área queimada com água fria, não use gelo, pois pode agravar a queimadura. Cubra a área com um pano limpo. Remova imediatamente anéis, pulseiras, relógios, colares, cintos, sapatos e roupas, antes que a área afetada comece a inchar, porque senão depois vai ser mais difícil de tirar. Queimadura química, causada por contato com produtos químicos, como ácido. Enxague o local por pelo menos 20 minutos em água corrente. Remova imediatamente anéis, pulseiras, relógios, colares, cintos, sapatos e roupas, antes que a área afetada comece a inchar. Remova resíduo de roupa contaminada pelo produto, prevenindo queimadura em outras áreas. No caso dos olhos terem sido afetados, enxague abundantemente em água corrente até a ajuda médica. Se usar lentes de contato, remova imediatamente. E queimaduras elétricas, causadas por corrente de baixa voltagem, como eletrodoméstica, alta tensão e raio. Não toque na vítima, desligue a corrente elétrica. Em todos os casos de queimadura, encaminhar para o serviço médico, que seria o pronto-socorro mais próximo. O que não se deve fazer? Não use nunca pasta de dentes, pomadas, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha ou qualquer outro ingrediente sobre a área queimada. Nesse caso aqui, pomadas, seria a pomada por conta. Não remova
Tecidos grudados, corte cuidadosamente e retire o que tiver solto. Não estoure bolhas. Aí, no caso, coloquei uma imagem ilustrativa das 3 queimaduras. E práticas em picadas de animais peçonhentos. Bom, lavar o local da picada com água e sabão. Não fazer toniquete ou garrote. Não furar, cortar, queimar, espremer ou fazer sucção no local da ferida. Não, nem aplicar folhas, pó de café ou terra para não provocar infecções. Não ingerir bebida alcoólica, querosene ou fumo, como é costume em algumas regiões do país. Levar a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para que possa receber o tratamento adequado em tempo. Informar ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como tipo de animal, cor, tamanho, entre outras. Em acidentes nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. E em casos, especificamente em casos de acidentes com água viva e caravelas, primeiramente, para alívio da dor inicial, use compressas geladas de água do mar ou pacotes fechados de gelo, envoltos em panos, se disponível. A remoção dos tentáculos aderidos à pele deve ser realizada de forma cuidadosa, preferencialmente com o uso de pinça ou lâmina. Procure assistência médica para avaliação clínica de envenenamento e, se necessário, a realização de tratamento complementar. E só tudo isso. Ótimo. Muito bem. Vou bater palma aqui. Muito obrigada. Nossa, é muito estranho apresentar, tipo, assim. Nossa, é muito da aula, da prova, então, é tudo muito diferente, né? A gente tem que Nossa, muito. se reinventar, né? É. Então, assim, tá ótimo, é isso mesmo. Basicamente, assim, o que a gente precisa saber deixa eu abrir aqui. Quais são, na verdade, hemorragia, o conceito de hemorragia, quais são os cuidados que a gente tem que ter. Também a questão de queimadura, a classificação, primeira, segunda e terceira, quais são os cuidados, e também de picadas em animais peçonhentos, tá? Eu vou abrir aqui a aula para eu passar a aula, para a gente complementar um pouquinho do que foi visto. Deixa eu abrir aqui minha tela. E aí a gente vai conversando, tá? Tá. Você tá vendo o que aí agora? Minha tela mesmo? Sim, sua tela. Ah, então tá. A aula, né? Isso. Ótimo, então vamos lá. Ó. Então, a unidade 2 do AVA fala sobre ferimentos, perfuro-cortantes, hemorragia, queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau e como que a gente faz na prática de ferimentos, de hemorragia, queimadura e também picadas de animais peçonhentos. Se você tiver dúvida, se é alguma coisa, você vai falando para mim, tá? A gente vai conversando aí. Aula exclusiva, aula VIP, né? Nossa, tô me sentindo. Aula VIP. Então, começando com o pérfuro cortante. Geralmente, assim, qual é a chamada que o bombeiro recebe? Ele recebe um chamado relacionado a uma vítima que sofreu um acidente automobilístico com grandes lesões. Durante o primeiro atendimento, o técnico de enfermagem realizou uma punção e nessa punção, depois do procedimento, ele teve que fazer o descarte do mandril, que tipo uma embalagem do catéter, né, que usa, e ele acabou se furando. Ou seja, ele contaminou o sangue da vítima nele mesmo. E aí, o que ele faz? Então, é isso que a gente vai ver agora durante a aula. Então, explicando um pouquinho sobre esse caso, o Renato, ele se contaminou com patógenos vindo da outra vítima. Então, a gente não sabe, né, o que tem, até saber o que realmente aquela vítima tem, demora um pouco. Então, ele teve acesso a um procedimento invasivo daquela vítima, que foi feita a punção venosa. Então, punção venosa nada mais é do que o procedimento realizado para administrar soluções ou medicamentos
via endovenosa, com a finalidade de hidratação, tratamento ou profilaxia. E o mandril que ele se contaminou é uma haste metálica que conduz à introdução do catéter na veia. Qual que é a melhor forma da gente prevenir acidente? A imunização. Então, assim, a gente sabe que os acidentes, eles oferecem risco alto à saúde, e cada vez que um profissional de saúde ele é infectado, ele pode entrar em contato com mais de 50 tipos de organismos patogênicos diferentes. Hoje em dia, né, a gente está falando bastante de imunização e a questão da exposição aos patógenos por conta do Covid, né? A gente vê que as pessoas que têm uma imunidade boa, que têm uma base, um metabolismo bom, elas têm um prognóstico melhor, ou seja, quem não tem patologia de base, quem tem hábitos saudáveis, tem chance de recuperar muito mais do que uma pessoa que tem um diabetes, ou uma hipertensão, colesterol, obesidade. Então, a imunização, fazendo todas as vacinas e praticando hábitos saudáveis, a gente fica menos vulnerável à infecção de patógenos externos. E também, assim, quando a gente usa os EPIs necessários, a gente vai discutir um pouquinho na próxima aula, quando a gente usa esses EPIs, também os riscos, eles diminuem. E é lógico, cuidado também, né, no manejo com todos os objetos que a gente tem aí no dia a dia. As doenças mais graves que a gente tem são a AIDS, hepatite B e C. Então, quando o profissional de saúde ele é exposto a esses micro-organismos, ele tem um prognóstico bem ruim aí. Então, a precaução padrão, além da imunização e do uso do EPI, é a gente saber manipular de forma cuidadosa os instrumentos de procedimento. Infelizmente, isso é relativamente comum, as pessoas se contaminarem com catéter, agulha. Eu tenho uma amiga que ela ela é enfermeira, trabalha num ambulatório de saúde de moléstias infecciosas. E ela foi tirar sangue de um paciente e acabou se cortando com a agulha do paciente. Então, ela teve que fazer todo o procedimento, teve que tomar os coquetéis, porque não sabia se o paciente tinha HIV, não tinha. Então, tem que tomar toda aquela série de profilaxia, que é bem chata, para, né, prevenir aí com que ela tivesse alguma doença. E a gente vê muito também os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid sendo contaminados, porque ou não, às vezes não tem EPI necessário, ou às vezes não manipula de forma correta. Então, o percentual de profissionais de saúde que estão sendo contaminados está bem grande aí. Inclusive, a gente vai discutir depois no final da aula, que a gente vai fazer um trabalhinho também sobre isso. Tá. Então, a melhor forma de prevenir é tendo uma boa imunização, ou seja, as vacinas em dia, não entrar em contato, né, com isso, com esses fatores aí, usando os EPIs e manipulando todos os instrumentos de maneira correta. Então, como você falou aí, ó, os materiais eles são classificados como resíduos do grupo E. Então, são instrumentos que têm canto, borda, ou seja, aqueles instrumentos que, de alguma forma, se entrar em contato com a gente vai machucar. A gente vai ter perfuração e vai entrar micro-organismo dentro da nossa corrente sanguínea. E aí a gente tem algumas resoluções que são diretrizes que a gente segue com o objetivo de preservar a saúde e o meio ambiente. Então, são medidas, normas de biossegurança que nós, profissionais de saúde, a gente tem que seguir para a gente não se expor ao risco. E aí fala de como manusear, da geração, armazenamento e destinação final desses objetos, que são os resíduos do grupo E. Então, ó, após o uso, como você falou, né, os materiais perfuro-cortantes, eles devem ser descartados e ser separados num local específico, num local próprio. A gente tem E, assim, nesse material tem que ser uma caixinha com tampa e o símbolo perfuro-cortante para ninguém, né, chegar perto, ninguém se expor ao risco.
é proibido o esvaziamento desse recipiente para o seu reaproveitamento. Então, a gente usa bastante, ó, isso aqui em hospital, em UTI, sempre a gente tem essa caixinha aqui. Eu uso bastante que eu faço agulhamento a seco, acupuntura, então a gente descarta todas as agulhas no Descarpack. E aí depois a gente leva esse Descarpack, tem que ter esse Descarpack. Aí a gente leva esse Descarpack num posto de saúde para fazer o descarte de maneira correta. Aí essa caixinha aqui, ela serve só para isso, para a gente descartar esses materiais perfuro-cortantes. Aí tem todo o jeito certo da gente montar ela. A gente só pode colocar até essa linha aqui pontilhada. E só pode colocar também materiais perfuro-cortantes. E é proibido reencapar as agulhas. Então, a gente coloca ali do jeito que a gente tira do paciente, a gente coloca. E assim, infelizmente, até a gente tem profissionais de saúde que fazem acupuntura e reaproveitam a agulha. Então, eles colocam a agulha no paciente, tiram do paciente, guardam a agulha num recipiente para aproveitar na próxima sessão. Então, isso é bem grave, né? Porque imagina quantos micro-organismos a agulha não pega, né? De sair do corpo do paciente, ir para o recipiente e voltar no corpo do paciente. Então, tudo isso é bem grave, isso não pode acontecer. Eles guardam para utilizar neles. Então, tipo, tem um paciente, o João vai lá fazer acupuntura. Eles colocam a agulha, tiram e usam no João na próxima sessão. Isso é errado. E aí, em caso de lesão perfuro-cortante, quando a gente vê algum ferimento ou a gente vivencia isso na nossa prática clínica, então as recomendações são as mesmas que você falou, de não espremer o local, não passar pomada, na hora que acontece já liga para o atendimento especializado, conversar com a pessoa, ver se ela autoriza a realização de exame, tentar identificar a pessoa para avisar alguém da família. E a notificação do paciente é de extrema importância, do acidente é de extrema importância. Então, nós, como profissionais de saúde, quando a gente tem algum tipo de acidente, a gente tem que notificar para, né, fazer todos os procedimentos de forma correta. E a ocupação, a exposição desses materiais de profissionais de saúde é considerada uma emergência médica. A gente tem pouco tempo, né, de avaliar e ver quais são as medidas que devem ser seguidas, como medida de medicamento ou profilaxia de uma maneira geral. Eu vou dar uma mordida, E aí, agora a gente tem as perguntinhas. Então, a gente viu, né, o que é um acidente perfuro-cortante, a forma certa de descartar os instrumentos que a gente usa perfuro-cortantes nos pacientes. E aí a gente tem as perguntas. Então aí você vai me responder, tá? Prova prática aí, ao vivo. Droga, só vi a unidade 1, a 2 eu não vi ainda. Não tem problema, a gente faz juntas, é fácil. Ó, então a primeira questão. Uma das maneiras mais comuns de se entrar em contato com um patógeno, ou seja, algum vírus ou bactéria, é por meio de acidentes envolvendo os materiais perfuro-cortantes. Isso se deve ao fato de ser um procedimento invasivo, um procedimento não invasivo, um procedimento sem riscos, um procedimento seguro ou um procedimento inseguro. Um procedimento invasivo. Certinho, acertou. Muito bem. Ó, 2. Depois de estudar sobre as medidas de prevenção de acidente, os profissionais de saúde são orientados a seguir as precauções padrão, que consiste em um conjunto de recomendação para prevenir quedas dentro do ambiente de trabalho, um conjunto de recomendações para prevenir acidentes ocupacionais e de contaminação de agentes patogênicos durante o atendimento ao paciente, um conjunto de precauções para cuidados com os recém-nascidos de uma terapia de unidade intensiva, um conjunto de recomendações que devem ser seguidas pelos profissionais que executam um banho de leito em pacientes acamados, ou um conjunto de recomendação
para profissionais de saúde que realizam preparo de medicamentos a serem administrados. Eu acho que é essa a última. Será? Peraí. Ou a B, um conjunto de recomendações para prevenir acidentes ocupacionais e de contaminação com agentes patogênicos durante o atendimento ao paciente. E aí? Eu acho que é a B, falei. Eu acho que é a B. Você acertou, muito bem. Porque aí a gente fica muito só naquilo, né? Só no medicamento, mas na verdade tem cirurgia, acupuntura, tem várias técnicas aí, tirada de sangue, que podem ser englobadas aí no chamado da pergunta. É mais interpretação de texto, porque se for ver tá certa, mas não é só isso, né? Uhum. Então, segundo a agência Anvisa, os materiais de natureza pérfuro-cortantes são classificados como grupo C, B, E, A ou D. Qual é a letra? C. É o grupo? C. Ótimo, muito bem. Eu vou lançar essa nota também das suas atividades, tá? A gente está respondendo, eu vou lançar como atividade também. Uhum. Então, até aqui tudo bem? Como descartar, como que acontece os acidentes, tá tudo ok, né? Sim. É a unidade 2.1. Agora a gente vai entrar na unidade 2.2, que é hemorragia e epistaxe, que é o sangramento nasal. Uhum. Então, o caso. Um mecânico que acaba de se acidentar com um grande corte enquanto manipulava uma ferramenta cortante. Seu companheiro de trabalho se assustou com a quantidade de sangue que saía e, como não sabia o que fazer, ligou para o atendimento especializado. Então, é isso. Geralmente, esse é um chamado que o bombeiro recebe e esse é um caso do que pode acontecer, o que a gente vai estudar hoje. Uhum. Então, hemorragia nada mais é do que a perda súbita de sangue no sistema circulatório devido a um rompimento de um ou mais vasos sanguíneos, que pode ser de dentro para fora, que é a hemorragia externa, ou para dentro das cavidades do próprio organismo, que é a hemorragia interna. Uma hemorragia externa, se pegar uma artéria de calibre significativo, de 3 a 5 minutos pode levar a óbito. Então, se pegar uma artéria femoral, uma jugular, de 3 a 5 minutos, se a gente não fizer a intervenção correta, o paciente pode ir a óbito. Eu não sei se você viu uma vez, faz uns 2, 3 anos, um noivo que casou, colocou um copo no bolso. Não, e aí ele caiu, o copo quebrou, e o vidro do copo rompeu a artéria femoral dele. Infelizmente, ele foi a óbito. Nossa, que dó. Dó, né? É porque a artéria femoral ela é bem superficial. Então, até em acidente de moto, de carro, uma das grandes complicações que pode ter um choque por conta da hemorragia é o rompimento da artéria femoral, porque ela é mais superficial. Uhum. E se a gente perde muito sangue, pode ir a óbito, ou se perde muito sangue, a perna não é nutrida e pode até amputar, então tem várias complicações aí. E aí, dentro da hemorragia, a gente tem subclassificações. A epistaxe, que é uma das mais comuns e que pode ter, né, complicações, que é o sangramento do nariz, provocado pelo rompimento de algum vaso. A gente tem a hematêmese, que é proveniente do estômago, eliminado pela boca na forma de vômito. Geralmente, quem tem úlcera, esses problemas estomacais, pode ter essa hemorragia no estômago. E a gente tem a menstruação, que é o sangramento fisiológico da mulher, tá? Que ocorre em média a cada 28 dias, que é normal. Sim. Então, a perda de grande volume sanguíneo pode ser fatal? Sim, pode ser. Então, se a gente ter uma grande perda de sangue, ou seja, pegar uma artéria de um calibre importante, o paciente pode evoluir a óbito. E por que isso acontece? Porque ocorre um choque. Então, quando perde muito sangue, o metabolismo tem um choque. O que é o choque? É um desequilíbrio ocorrido no organismo devido ao mau funcionamento entre o coração, os vasos, que são as veias e artérias, e o sangue. Ou seja, não tem perfusão de oxigênio nos órgãos ou nos tecidos.
Então, todo mundo entra em colapso porque não tem oxigênio chegando ali, porque tem o sangue está indo tudo para outro lugar, para fora. Esse choque, ou seja, essa falência dos órgãos, ela é provocada por uma hemorragia intensa, uma fratura muito grave, uma infecção grave, afogamento, envenenamento, queimadura grave, picada de animal peçonhento, ataque cardíaco, choque elétrico, tá? Então, os órgãos podem entrar em colapso, não só por hemorragia, mas também por uma queimadura, envenenamento, que por algum motivo falta oxigênio em todos os tecidos do corpo. Quais são os sinais e sintomas? Então, palidez, pele úmida e fria, sudorese nas mãos e na testa, ânsia de vômito, sensação de frio e calafrio, visão nublada, pressão baixa com os batimentos cardíacos acelerados, respiração acelerada, irregular e curta, fraqueza em todo o corpo, excesso de sede e perda parcial ou total da consciência. E aí a gente tem os tipos de choque. O choque que a gente tem quando tem hemorragia é o choque hipovolêmico, que é caracterizado por uma grande quantidade de sangue ou líquido que perde, e aí o paciente pode entrar a óbito em poucos minutos. A gente tem também o choque cardiogênico, que é quando não tem o batimento cardíaco, e isso afeta todos os órgãos, levando a um colapso. Nós temos também o choque septicêmico, que é o choque séptico, ou septicemia, que é uma infecção generalizada, que ocorre por bactéria ou fungo, que se espalha na corrente sanguínea. Então, aquela bactéria chega em todos os órgãos, levando a uma infecção generalizada. Isso aqui a gente vê em UTI. Geralmente acontece em UTI. O paciente entra lá, pega alguma bactéria, essa bactéria se espalha pela corrente sanguínea e ele acaba tendo uma sepse, que é o choque septicêmico, ou seja, uma falência dos órgãos por infecção generalizada. Temos também o choque anafilático, que é o que acontece, por exemplo, quando tem picadas de animais peçonhentos ou excesso de medicamento. Os órgãos, eles entram em falência porque tem uma reação alérgica muito grave, que aparece rapidamente, logo após o contato de algum agente causador específico. Então, pode ser de ingestão de alimento, medicamento, picada de insetos, substâncias tóxicas. Esse processo causará uma alteração na capacidade de bombear a quantidade adequada de sangue para os principais órgãos. Temos também o choque neurogênico, que é quando tem uma lesão na medula espinhal, decorrente da diminuição de tônus vasomotor, que é responsável pela contração dos vasos sanguíneos, ou seja, não tem esse movimento da contração dos vasos, e isso altera a frequência cardíaca. Sendo assim, consequentemente, não tem circulação nos órgãos. Então, hemorragia, a gente tem as classificações, que vai de 1 a 4, de acordo com a quantidade de sangue que perde. Então, 1, 15%, 2, de 15 a 30, 3, de 30 a 40 e 4, maior ou igual a 40. E a gente tem também os tipos de hemorragia, conforme a gente falou. A hemorragia externa, que é quando tem o rompimento do vaso e o sangue extravasa para fora. Da hemorragia externa, nós temos a hemorragia arterial, que é o sangue vermelho rico em oxigênio. Ele é expulso em jatos, conforme pulsa o coração. E é a pior que tem, porque a gente perde sangue rico em oxigênio. Que é esse que você falou que é em poucos minutos que morre, não é? Ou não? Isso mesmo. Que é arterial, que é o sangue que é para nutrir os tecidos, ele vai para fora. A gente tem a venosa, também pode levar um choque, né? Porque não vai ter sangue circulando, mas ela é menos grave do que a arterial. Até por isso que, anatomicamente falando, as artérias acabam sendo mais profundas do que a veia.
porque as artérias carregam sangue rico em oxigênio, então elas são mais protegidas. Então, o Papai do Céu fez a gente bonitinho, colocou a artéria lá no fundo para não ter tanto acesso, né, e não ter riscos de machucar ela. Uhum. Então, a venosa é quando o sangue sai de uma cor escura e ele sai de forma uniforme, não que nem a outra que sai pulsando. E a gente tem a capilar, que ela é mais, geralmente, que é o que acontece quando a gente corta, faz os cortes superficiais, que ela vem da rede de capilares, de uma cor vermelha, menos escura do que o sangue arterial, com um fluxo mais lento. Aí a gente tem os tipos de hemorragia externa, então arterial, venosa e capilar. E aí a hemorragia interna é uma lesão de um órgão interno. O sangue ele fica retido nas cavidades do corpo, então ele vai para dentro, né, do corpo. Os sintomas: lábios pálidos, cor da pele alterada, suor, frio e diminuição da frequência cardíaca. Então, o paciente tem uma hemorragia aguda, um sangramento devido a algum trauma, ou uma ruptura de um aneurisma, acontece muito rápido, ou uma hemorragia crônica, que geralmente vem da úlcera de estômago. E aí, o que a gente faz para conter esse tipo de hemorragia? Primeiro, a gente tem que ficar calmo, manter o paciente calmo, deitar a pessoa em decúbito dorsal para facilitar a circulação sanguínea. Durante todo o processo, manter a vítima acordada para manter o nível de consciência e atividade das sinapses cerebrais, calma e aquecida para não dar hipotermia e ter, né, mais choque por diminuição do metabolismo global, diminuir ou estancar o sangramento. Então, esse conjunto de técnicas denomina-se hemostasia. Quando a gente vai cobrir também, a gente coloca um papel, um pano, quer dizer, e aí a gente aperta e não troca de pano. A gente vai sempre colocando outros panos por cima do outro pano, para evitar o risco de infecção. Uhum. E no caso do sangramento nasal, a gente posiciona a cabeça da vítima ereta, para ela não engolir sangue, realiza uma compressão com os dedos e com o auxílio do pano limpo e estéreo, por aproximadamente 5 minutos no local. Não assoar e pode colocar gelo ou compressa fria para fazer uma vasodilatação e diminuição do fluxo sanguíneo. Então, lesão arterial, comprimir as grandes artérias com pano ou gaze, não trocar e sim colocar os panos por cima. Então, a compressão, ela é por 10 minutos, geralmente faz um curativo compressivo e uma elevação do local. E se a gente coloca para baixo, o sangue chega mais rápido. Uhum. A torniquete, que é um recurso que é utilizado na enfermagem, que é para compressão. Então, é que nem o desenho que você mostrou. É um objeto que comprime ainda mais. Por que é utilizado em últimos casos? Porque faz uma compressão bem severa. Então, se a gente utiliza de forma desnecessária, a gente pode piorar a circulação local em vez de melhorar. Então, é só utilizado em casos bem graves, no caso de amputação ou de laceração. Jamais coloque qualquer tipo de substância em cima do ferimento. Nunca remova qualquer objeto que tenha entrado na vítima, como madeira, faca ou ferro. Não permita com que a vítima beba água ou se alimente. Acione o SAMU o quanto antes, pois um rápido atendimento pode salvar uma vida e evitar prejuízo à saúde da vítima. Então, vamos lá. Agora vamos responder as questões. Hemorragia é definido como perda súbita de sangue, perda súbita de líquido, perda súbita de oxigênio, perda de massa muscular ou perda de calor através da pele? De sangue. Isso, muito fácil, né? Tomara que a prova seja assim também. Muito fácil. A hematêmese
Ela é uma hemorragia proveniente do pulmão e estômago, esôfago e estômago, esôfago e rim, fígado e estômago e baço e esôfago. Essa é mais dificinho, né? Agora eu fiquei. Eu acho que é. A? A. Eu não lembro agora. Teria que voltar à aula, não lembro. Ou então devia ter marcado num papel, né? É que a gente foi bem específico na aula que é do estômago, né? Ou do trato gastrointestinal. Então se encaixa como estômago e esôfago, tá? Uhum. Que é quando tem a úlcera, enfim. Então é tudo do trato gastrointestinal. Tá. E assinale a alternativa aqui possui as causas de um choque. Então, picada de animal peçonhento, infecção grave e resfriado, fratura, afogamento e sinusite, hemorragia intensa, fratura ou afogamento, afogamento, gripe e fratura, ataque cardíaco, choque elétrico ou febre. Hemorragia intensa, fratura e afogamento. Ótimo, isso aí. Depende, a gripe, se for o Covid, até Deus o livre. causa. Deus me free. Ótimo, muito bem. Então, agora a gente vai entrar em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, queimadura nada mais é, né, do que o ferimento da pele. Lembrando que a pele é o maior órgão que a gente tem no corpo humano. Tem um papel de extrema importância, que é de proteção e manutenção da temperatura. E ela é dividida em 3 camadas. A epiderme, que é a camada mais superficial, a derme e a hipoderme, que é a camada mais profunda, onde tem as células de gordura, né, que é a parte mais profunda. Nela também a gente tem os folículos piloso, que é onde tem os pelos, glândula sebácea, que é onde elimina mais a questão da oleosidade da pele. A gente tem também inervações. Então, aqui na pele, que vai ter os nervos, tanto receptores, ou seja, eles vão receber mensagem, quanto os nervos que mandam a mensagem, tá? Perdão, a gente tem os nervos receptores, que é o que recebe a mensagem, que é a parte sensitiva, de estímulo. E os que mandam são os motores, aí eles não estão aqui. Então, aqui a gente tem os nervos receptores, a gente tem também microcirculação de vasos e capilares. Uhum. Então, ela é constituída por um epitélio, né, estratificado, pavimentoso queratinizado, que é o que a gente vê no microscópio. A principal célula é o queratinócito, e a epiderme não possui vasos sanguíneos, mas a derme e a hipoderme sim. A derme é um tecido conjuntivo que sustenta a pele. Então, é um material de sustentação constituído por colágeno e elastina. Então, por isso que até às vezes tomam colágeno para melhorar a sustentação da epiderme em relação à derme. E é na derme, sim, que tem os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os nervos e órgãos sensoriais. Ou seja, a gente sente por conta dos nervos que estão dentro da derme. Aqui são os receptores, né, que a gente tem, que é o receptor de Ruffini, Pacini, os corpúsculos. Então, cada receptor tem um tipo de sensibilidade. Então, Ruffini e Pacini e o bulbo de Krause, eles são responsáveis por sensibilidade à pressão. O corpúsculo de Meissner, disco de Merkel e o terminal de folículo piloso, eles são sensíveis ao tato. Então, a gente só consegue sentir o tato por conta desses receptores. E a temperatura e dor, a gente tem as terminações nervosas livres. Na hipoderme, não faz parte da pele, porém ela é constituída por tecido adiposo que protege contra o frio.
Então, por isso aqui que ela é importante para manutenção da temperatura corporal. Tem até algumas literaturas que não classificam mais a hipoderme, colocam como derme mesmo, tá? Então, isso vem mudando aí. É um tecido conjuntivo adiposo que faz a conexão entre a derme e a fáscia muscular. E a camada de tecido adiposo é variável de acordo com a localização ou de acordo com a pessoa. Então, além disso, ela tem uma função de reservatório energético, né? A gordura, a energia, isolante térmico, modela a estrutura, a superfície do corpo, a absorção de choque e fixação de órgãos. Então, qual que é a função da pele? Proteção de tecidos subjacentes, então ela protege, regula a temperatura, reserva nutrientes, contém terminações sensitivas e produz vitamina D, que é extremamente importante para o funcionamento dos órgãos. E a queimadura, então, nada mais é do que a lesão da pele por altas temperaturas que danifica e acarreta uma morte celular. Elas podem ser uma queimadura superficial, que é da epiderme, ou profunda, que atinge tecidos além da epiderme, ou seja, a derme e a hipoderme. Aí a gente tem os agentes que causam a queimadura, então são vários, tá? Contato com chama, líquido fervente, ácidos, vapores quentes, produtos químicos, radiações, eletricidade, gelo. Às vezes a gente pede para o paciente fazer gelo em casa, ele vem com queimadura. E geralmente a queimadura de gelo é chata porque necrose, então demora um pouquinho para cicatrizar. Então, a classificação, ela é geralmente determinada pelos fatores de agente causador. Então, tem alguns agentes que são mais graves, outros não. O período evolutivo, a profundidade, o percentual de área queimada, o local da queimadura e a idade do paciente. Então, através desses 6 itens que a gente consegue diagnosticar a gravidade da queimadura, o prognóstico do paciente. Então, aqui a gente já falou, né, quais são os agentes de causa: físico, elétrico e radiação, químicos e biológicos. Então, aqui a gente tem, né, conforme você falou mesmo, os biológicos, água-viva, que podem queimar. Período evolutivo. Então, a gente tem as fases da queimadura. Então, a primeira fase ocorre um choque neurogênico. Na segunda fase, o paciente começa a perder líquido. A terceira fase é de ferida e infecção. Então, já começa a cicatrização, da coagulação do sangue. E a quarta fase, a reparação tecidual. Aí, aqui é uma ilustração de uma pele normal, uma queimadura de primeiro grau, aqui, ó, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. Tá bem grave. A queimadura de primeiro grau, a recuperação de 2 a 5 dias, que é uma queimadura que a gente faz em casa, né, com alguma coisa quente. Superficial, só a epiderme é atingida, geralmente fica vermelho, quente e dolorido, e não tem nenhum vazamento de líquido. Então, só pega a epiderme aqui em cima. Quem nunca, né? A gente que é morena, ó, vai pra praia, fica parecendo um camarão. Beleza. Aí a gente tem a queimadura de segundo grau, que é uma queimadura de espessura parcial, atinge a epiderme e a derme. Geralmente tem aquela aparência muito vermelha, esbranquiçada, dolorosa e úmida. Pode produzir bolhas, é extremamente dolorosa e a recuperação é de 5 a 21 dias. É uma recuperação aí um pouco mais lenta. Então, ó, ela pega até a derme, que é a segunda camada da pele. Que é essa queimadura aqui. Nossa, é feia, hein? Feia, bastante. Outra queimadura de segundo grau. E também a gente tem a queimadura de terceiro grau,
que atinge a epiderme, a derme e também atinge tecidos mais profundos, que é o tecido subcutâneo de gordura, os músculos, tendões, ossos, então uma queimadura bem grave. A pele fica com aspecto seco, com cor endurecido, e a coloração enagrecida, ou seja, aquela coloração carbonizada, com aspecto de necrose ou esbranquiçada. Pode não haver dor, porque os nervos foram destruídos dentro dela, mas na borda, geralmente tem dor sim. Normalmente faz cirurgia para esse tipo de queimadura, então faz um enxerto, tira a pele de um lugar, coloca de novo ali, né, para preenchimento. E a recuperação é de semana a anos, demora bastante. Então atinge até aqui embaixo, ó. Queimadura de 3º grau. Essa queimadura, olha que feia, né? Nossa, muito. Então, e aí, além da profundidade, a gente vê o quanto o corpo foi queimado. Então, é um baixo, quando tem só 15% do corpo atingido, médio, quando tem de 15% a 40%, e grave, quando tem 40% ou mais por cento do corpo queimado. Uma regra prática para avaliar esse percentual aí é comparando com a palma da mão. Então, a gente coloca a palma da mão no local onde foi atingido, sendo que a palma da mão corresponde a 1% da superfície corporal. Aqui é um mapa que a gente usa para delimitar o quanto foi queimado. Então, a frente, costa, braço e de criança e adulto. E o local. Então, certas áreas do corpo são consideradas mais críticas. Então, a gente tem o rosto e o pescoço, que podem levar a danos oculares, complicação respiratória. Mão, pé e genitália externa. A idade também. Então, quanto mais novo ou mais idoso, a pele é mais fina e o sistema imunológico é mais deficiente. Criança, não. Criança tem um sistema bem rápido, né? Então, de recuperar é boa. Trocam também de pele, né? E os critérios de internação. Geralmente, quando tem mais de 2% de superfície corporal na criança e mais de 5% do adulto. Lesão de 3º grau, né? A lesão de 2º grau é quando tem mais de 10% na criança ou mais de 15% no adulto, ou quando queima face, pé, mão e pescoço, região perineal ou genitália, ou por descarga elétrica. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando tem queimadura? Primeiro, resfrie o local com água na temperatura de 35 a 36 graus. Se a roupa estiver pegando fogo, envolve a vítima em uma toalha molhada ou cobertor. Ou peça para a pessoa rolar no chão. Se as roupas não estiverem aderidas à pele, corte-a, senão apenas resfrie com a chegada do socorro. Se a vítima não se queimou com água fervente, despila rapidamente. Manter a vítima deitada, lavar a mão antes de manipular a vítima. E se o rosto for afetado, coloque água primeiro nele e depois em outras áreas. Jamais coloque um material que possa grudar na pele, como algodão, pois vai ferir mais ainda. Jamais coloque produto ou pomada. E é contraindicado que fure as bolhas. Porque na bolha mantém o ferimento hidratado, com fim de proteger. Não toque as feridas com as mãos, somente com luva estéril, para não infectar. Não retire corpos estranhos da área queimada. Jamais dê água para a vítima tomar, mesmo que seja água. E aí, quando tem a queimadura, perde a proteção, descontrola a temperatura, o indivíduo vai para hipotermia. Quando isso acontece, ele apresenta tremores incontroláveis, perda de memória, diminuição da capacidade de julgamento, diminuição da frequência respiratória, cardíaca e pressão arterial, cianose, perda de consciência
e ausência de respostas ao estímulo elétrico. Perdão, estímulo doloroso. Certo? Certo. Então, a gente viu aí quais são os tipos de queimadura, quais são os cuidados, critério de internação e o que pode acontecer. Então, ó, agora a gente vai para as questões. A queimadura do tipo superficial atinge apenas a superfície da epiderme, a derme e epiderme, forma apenas bolha na pele, causa apenas dor e não atinge nenhuma estrutura. Qual é a resposta correta? É a apenas na epiderme. Ótimo, muito bem. 2. Já no caso de queimaduras profundas, ocorre apenas ausência de sensibilidade, destruição de alguns tecidos, destruição somente da epiderme, apenas ausência de dor, somente vermelhidão local. Queimadura profunda, qual é a alternativa? A de profunda é destruição de alguns tecidos? Perfeito. E agora a gente vai preencher corretamente a lacuna. A classificação da queimadura de acordo com a sua, que não se dá somente pelo seu, mas também pela sua, qual que é? Peraí, deixa eu ver. A classificação. Eu acho que é a C, gravidade, grau e extensão. Ótimo, muito bem. Certo? Eu vou fazer assim, eu vou parar por aqui, aí na próxima aula a gente continua a... Vai ficar faltando só 2.4, tá? Porque eu vou te passar um trabalho aqui pra gente fazer. Tá. E aí você vai fazer esse trabalho. E aí a gente continua só 2.4 e faz a unidade 1, tudo. Então, assim, ó, esse trabalho, o que você vai fazer? Na próxima aula a gente vai falar sobre EPI, socorrista. Então, a gente vai utilizar aí um assunto bem do momento, que é o COVID. Então, o que eu quero que você busque? Quais são os EPIs necessários para atendimento dos pacientes de portadores de COVID-19. Também dos profissionais de saúde que não atendem esse público específico, mas que atendem, tá? Tá. Por exemplo, nós fisioterapeutas em clínica. A gente não vai atender esses pacientes, mas a gente tem que ter um manejo específico em período de pandemia, tá? Tá. Uhum. E também demais pessoas. Então, usa máscara, quais são os EPIs e cuidados. Vou colocar aqui, EPIs e cuidados. Também, assim, eu quero que você pegue notícias atuais de como está o cenário de EPIs nos profissionais de saúde do Brasil. E também o manejo dos EPIs. Então, qual é a forma certa de tirar, colocar o avental, tá? Eu tenho um material bem bacana, depois eu te mando sobre isso daqui, ó. Manejo dos EPIs, que é dos profissionais de saúde que atendem o COVID-19, tá? Tá. Então, você vai fazer isso.
Vamos aproveitar aí, faz uma introduçãozinha assim, falando sobre o cenário atual do Covid no país. Você Como compara assim? o Brasil com o restante do mundo, tá? A Tá. questão de morte, causa, mortes, números, os EPIs que os outros países usaram, tudo isso. Tá. Se você quiser tirar uma foto. Vou tirar, mais fácil. Pronto, tirei. Pronto? Aí, do mesmo jeito, né? Você quer no PowerPoint certinho, assim. Acho que é melhor, né? Ficar mais dinâmica a aula. Tá, beleza. E acho que você aprende mais também, né? Sim. Aí a gente... Aí, no caso desse cenário, eu vou ter que fazer, acho que no mesmo dia, porque cada dia muda. Deixa só para preencher essa tabelinha aí no mesmo dia daí. Tá, beleza. Tá? Uhum. Mas assim, basicamente é isso. Alguma dúvida? Não, foi bem tranquilo. O trabalho Foi, também né? ajudou. Então o trabalho também ajudou bastante, que já tinha na aula, então foi tranquilo. Aí você já tem uma base, né? Uhum. E agora você preenchendo as questões, fazendo tudo certinho, você já vem com uma base boa para a aula também, tá? Tá. Uhum. A aula, ela sempre termina 10 para as 9, porque são 2 aulas, tá? Primeiros socorros são 2 aulas, então ela sempre termina no horário como se fosse das 7 até o horário do intervalo, tá bom? Tá. Aí no Hoje caso, foi um pouco mais curta porque a gente teve a dificuldade aí no acesso, mas a próxima a gente faz o tempo completo. tá. Quando eu voltar ao normal, daí a gente vai ter aula presencial, né? De terça. Presencial, isso. Ah, tá. Presencial. Tudo em, né, assim, a previsão de 11 de maio, mas com muita incerteza, né? A gente não sabe, Sim, sim. tá? Daí, Tá. assim, se você tiver alguma dúvida referente ao trabalho, referente ao conteúdo, você vai me mandando, a gente vai se falando aí. Tá, E eu só depois eu queria. te mando o meu e-mail. Isso que eu ia falar, eu só preciso do seu e-mail para poder mandar o trabalho e também o pós-aula que eu fiz da unidade 1 e da 2 Tá, também que eu vou fazer. certo, eu vou te mandar assim, pode deixar. Tá. Tá bom? Aí a gente vai se falando aí durante esse tempo, fico à disposição. Tá bom. Muito obrigada, viu? Certo? Imagina, eu que agradeço, bom descanso. Até semana que vem. Obrigada para você também. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até.